bem-vindos ao Conecta Comércio, um podcast acadêmico voltado ao comércio exterior. Eu me chamo Letícia. Meu nome é Yasmin e no episódio de hoje vamos acompanhar a jornada de um produto desde a saída e a distribuição no mercado brasileiro. E olha, parece simples, mas envolve muita coisa. Muita coisa mesmo, coisa que a gente nem imagina no dia a dia. O comércio exterior depende de uma cadeia logística totalmente integrada, que envolve transporte internacional, processos aduaneiros, operação portuária, distribuição e armazenagem. E para tudo isso fluir bem, as etapas precisam estar bem alinhadas. Exatamente, porque qualquer tipo de atraso impacta no restante do processo. Para entender essa cadeia na prática, analisamos 3 etapas principais. No transporte marítimo internacional, analisamos a MSC. Na parte portuária e aduaneira, observamos a Movecta. Já na parte final, observamos a distribuição nacional da Ultragaz. A MSC, Mediterranean Shipping Company, é uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, responsável pela movimentação internacional de cargas entre os países. A Movecta atua na etapa portuária e aduaneira, oferecendo serviços de armazenagem, operação de terminais e suporte no processo de desembaraço aduaneiro. Por fim, a Ultragaz é responsável pela distribuição nacional, assegurando que os produtos cheguem até o consumidor final, por meio de gestão operacional e planejamento logístico. Eu me chamo Maria Clara e agora vocês vão acompanhar o início, desse produto. Bom, eu vou começar falando do Trânsito Marítimo Internacional. Infelizmente, nosso convidado não conseguiu comparecer, mas ele conseguiu responder algumas perguntas que a gente vai deixar em áudio aqui para vocês. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta que é: hoje, seria possível o comércio exterior funcionar sem o Trânsito Marítimo Internacional, já que ele é extremamente necessário nos dias de hoje? Hoje, sinceramente, é praticamente impossível imaginar o comércio exterior funcionando sem o transporte marítimo internacional. A maior parte das cargas comercializadas no mundo é movimentada por navios. Praticamente commodities, containers, veículos, alimentos e produtos industrializados. O modal marítimo ele consegue transportar uma grande carga de volumes com custos logísticos mais competitivos em comparação ao modal aéreo. Por exemplo, empresas como a MSC, percebendo diariamente como o transporte marítimo é essencial para manter o abastecimento global e a integração entre os mercados nacionais. Perfeito. Então, falando um pouco mais sobre custo, o tempo de trânsito afeta muito o custo final da mercadoria? Sim, o tempo de trânsito impacta diretamente o custo final da mercadoria. Quanto maior o tempo de transportes, maiores podem ser os custos com armazenagem, estoques parados, seguro de cargas e até risco de atraso na cadeia logística. Além disso, atrasos podem afetar prazos de entrega ao cliente final e gerar bastante custos extras como demurge, detention e reprogramações de logísticas. Para muitas empresas importadoras e exportadoras, a previsibilidade do trânsito é tão importante quanto o valor do frete. Sim, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E quais desafios atuais mais afetam a previsibilidade e a competitividade do comércio exterior? Então, atualmente, são congestionamentos portuários, conflitos geopolíticos, aumentos de custos operacionais e falta de equipamentos em determinadas regiões. E questões climáticas também, que impactam nas rotas marítimas. E outro ponto importante é a oscilação do valor do frete internacional, que pode afetar diretamente o planejamento financeiro das empresas. Além disso, exigências ambientais e regulamentações internacionais vêm aumentando e exigindo adaptações constantes das companhias marítimas para manter a eficiência da operação e competitividade no mercado global. Essa entrevista mostrou que mesmo com a chegada do produto até o Brasil, existem vários processos até a liberação final. E além da movimentação da carga, tem a parte técnica e burocrática do desembaraço aduaneiro. Como veremos na entrevista a seguir, fatores como clima, estrutura e até mesmo o tipo de carga podem influenciar no prazo de liberação da carga. Oi, gente! Agora a gente vai falar um pouco sobre uma etapa muito importante na logística internacional, os processos portuários, a armazenagem e o desembaraço aduaneiro. Para entender melhor como tudo funciona, preparamos algumas perguntas e para respondê-las eu trouxe o Marcos Danilo, supervisor aduaneiro da Movecta. Bom, vamos lá. Depois que a carga chega ao Brasil, quais são os primeiros procedimentos realizados dentro do porto? Após a atracação do navio, a carga desce para um terminal, operador portuário, é armazenado e fica aguardando a remoção para os terminais destinados
destinado pelo cliente, né, que fica ou na retroárea ou na zona secundária. Poderia explicar para a gente um pouco o que é a zona secundária e retroárea? A retroárea é uma área que fica no porto, só que ela não tem acesso ao canal, né? E a zona secundária são os terminais que ficam fora do porto organizado, da área do porto organizado. Como funciona o processo de armazenagem e desembaraço aduaneiro dessa carga? O container removido do operador portuário chega nesse terminal, né, passa pelo processo de descarga, que é pesagem, verificação de lacres, verificação de avarias, é armazenado no pátio ou nos armazéns e fica aguardando a ação do cliente no processo de desembaraço. E qual é o primeiro passo, né? Após ele ter a informação da carga, de avaria, ter a presença de carga, o cliente em posse dos dados da carga e da presença de carga, ele vai seguir o processo dos órgãos intervenientes, aqueles casos que necessitam, né, passar por ação dos órgãos intervenientes. Bom, então a gente percebeu que para chegar nessa etapa é essencial que a carga chegue corretamente ao destino. E poderia também nos falar um pouco quais são os órgãos intervenientes? Os principais órgãos intervenientes são o MAP, Anvisa, IBAMA, Exército, né? Eles são responsáveis de fazer a análise técnica da carga antes da receita para seguir o desembaraço aduaneiro. E quais são os principais desafios enfrentados nessa etapa portuária e aduaneira? O principal dele é o gargalo, né, da remoção da carga do operador portuário para o terminal, né, dependendo do período do ano, da quantidade de operações, essa remoção demora até uma semana, né. Outro desafio é dentro do próprio terminal de armazenagem, né, a estrutura, também tem gargalo de remoção, gargalo de posicionamento, gargalos nas janelas de entrega da carga, né, que isso também aumenta o custo da carga do cliente final. E a gente sabe que esses problemas também não acontecem só por conta do terminal, mas por conta de mau tempo, de enchentes, na hora da desova também pode acontecer alguns problemas, né? Sim. Nem tudo é programado, né? Tem uma programação, mas nem sempre dá para seguir. Isso, o mau tempo pode interferir, o tipo da carga pode interferir num processo de desova, por exemplo. Uma coisa é você desovar uma carga que é mecanizada, né? Uma carga que a máquina vem e pega, como pallet, como caixa de madeira. Outra coisa é você desovar caixas de papelões pequenas, que é um trabalho manual, né? Dependendo do tipo da carga, o tempo também influencia na permanência dentro do terminal e isso eleva o custo da carga. Bom, essas foram as perguntas e a gente viu que nem tudo dentro do terminal é tão fácil quanto parece e nem tudo vai ser entregue na programação como a gente espera. E na prática, nem tudo acontece como foi planejado. Então a equipe precisa se adaptar o tempo todo para manter a operação funcionando. Oi pessoal, eu sou Bianca Nunes e agora nós vamos falar sobre a última etapa dessa cadeia logística, que é a distribuição. E para entender melhor um pouco sobre isso, estamos aqui com o Vinícius Silva, que é assistente de logística da Ultragás. Vinícius, qual a área, a região que vocês atuam? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E a Ultragás, né, aqui da Barra da Limoa, a gente atua da Barra do Turvo, que é quase ali na divisa, já chegando em Curitiba, até Boiçucanga, que é o litoral norte. Perfeito. Vinícius, quais atividades do seu dia a dia são essenciais para garantir que o produto chegue ao consumidor final? Então, tudo começa um dia antes, com um planejamento, né, bem detalhado dos clientes, que vai sair na rota no dia seguinte. A comunicação com as equipes é fundamental, entendeu? Para evitar atraso e garantindo a entrega no prazo dos clientes, tudo certo. Entendi. Quais os imprevistos que ocorrem com mais frequência? Então, o trânsito, questão de fatores climáticos, que a gente tem entrega em morro também, principalmente condomínio fechado, né? Aí acaba atrasando bastante. E o principal que a gente vê hoje em dia é problema com frota. Acaba quebrando frota, aí muitas das vezes não tem uma reserva, aí acaba atrasando as entregas dos clientes. Esses imprevistos vocês nem conseguem controlar, assim, né? Já que são
atemporais, né? Vocês não conseguem. Exato, é difícil. Mas a gente tenta, a gente remaneja os clientes, passa para as outras equipes tudo direitinho, para não atrasar principalmente os clientes que têm prioridade, né? Perfeito. O que as pessoas geralmente não imaginam sobre o seu trabalho? Então, muita gente não imagina o quanto existe por trás uma coordenação e tomada de decisão, entendeu? Além do transporte, né, existe todo um planejamento por trás, que se falhar acaba comprometendo toda a operação. Bom, para entender um pouco melhor agora sobre a parte analítica e de planejamento da logística, estamos aqui com o Vinícius Santana, que é analista de logística da Ultragaz. Vinícius, como os atrasos nas etapas anteriores, afetam a cadeia logística e impactam a distribuição? Bom, vamos lá. Eu acho que não só o atraso, como se ele for mal realizado, mal feito, né? Tanto na parte estratégica do negócio, né? Onde você quer chegar, o que você precisa fazer para estar executando aí o negócio. Aí também tem a questão também do planejamento, né? Você tem que fazer um bom planejamento para poder ser executado. Não adianta você ter uma boa estratégia e também não saber o que você vai fazer. A questão do planejamento é o que você vai usar, né? Qual a estrutura que você vai usar, qual o caminhão que você vai usar, qual o tipo de caminhão que você vai usar, para você poder executar a estratégia que você vai querer fazer, né? Também tem a questão do custo, você tentar executar isso com a melhor estrutura possível, né? Diante dos colaboradores que você vai querer usar, né? Que conheça a região, que conheça os clientes, para você tentar fazer tudo isso no menor custo possível, né? Dentro do tempo necessário, né? Você vai precisar rodar o mínimo possível para seu custo ser o mínimo possível. E hoje em dia os nossos custos são muito altos, né? Tanto de estrutura quanto de combustível, diesel, hoje em dia está muito caro. Então você precisa fazer todo esse bom planejamento, né? Fazer toda essa execução para que tudo isso seja executado no menor custo possível. E para tudo isso precisa ser bem pensado, né? Para não haver esses custos a mais, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, as maiores contas de uma companhia é estrutura, né? Colaboradores, frota e diesel, né? Para você rodar, você vai gastar muito. Hoje em dia, o custo está muito alto, né? Variando aí com esses conflitos, essas guerras, aumenta tudo. Aumenta tudo, chega tudo muito mais caro aqui, né? No nosso país, na nossa região. Então você precisa fazer tudo bem executado. Se alguma dessas etapas você quebrar, você prejudica toda a sua cadeia logística. Perfeito. Como a análise de dados evita causar esses problemas? Eu acho que não só análise de dados, né? Tanto o nosso banco de dados como nossos indicadores, você avalia e tenta identificar e também prever os problemas que você vai enfrentar daqui para frente, né? Na sua visão, qual é o maior desafio na distribuição nacional? No seu caso, é regional, né? Sim. Acho que é garantir que tudo seja executado, né? Hoje em dia, nossas vias não ajudam muito as nossas entregas, né? É trânsito, é o tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Dentro de uma companhia. Então, se você não fizer isso tudo bem executado, você acaba prejudicando, né? Perfeito. Na sua opinião, qual é o maior verdadeiro papel da logística para a sociedade? Acho que é garantir que o produto, né, chegue para a população no menor tempo possível. Você tentar atender os anseios da população, da sociedade. Se você marcou, se você agendou, se você programou, você tem que executar. E aí a população, a sociedade do outro lado está esperando que esse produto, né, que esse serviço chegue no local, na residência, no condomínio, na indústria do cliente. Então, se é programado, faça que seja executado de acordo com o que foi programado. Isso, a gente como consumidor quer receber o produto dentro do prazo que foi estabelecido, positivo, né? Positivo.
O cliente está aguardando, né? Tá ansioso para receber o produto dele, para poder também colocar a sua operação em prática, né? Então você precisa fazer com que atenda todas as necessidades do cliente. Já nessa etapa mais estratégica, ficou claro que todas as etapas logísticas dependem uma das outras? Vocês notaram que como planejamento, custos e análise de dados influenciam diretamente no resultado da operação? Ao longo desse episódio, a gente acompanhou a viagem de um produto, desde a origem até a chegada do consumidor final. No fim, percebemos que a logística está integrada a totalmente tudo, até no funcionamento da sociedade. Gostaríamos de agradecer aos colaboradores da MSC, Movecta e Ultragás pela disponibilidade e contribuição para nosso projeto acadêmico. Bom, e esse foi o Conecta Comércio. Conectando você ao mundo do comércio exterior. Ao longo desse episódio, a gente viajou na maionese. No final. É tu? Eu vou rir. Totalmente logística. Eu tô com o meu convidado aqui. Aqui não. Isso é tudo bem, pessoal.